Mikhail Gorbachev foi o último líder da União Soviética, assumindo o cargo de secretário-geral do Partido Comunista em 1985. Seu governo foi marcado por duas principais políticas reformistas: a perestroika, que visava reestruturar a economia centralizada e introduzir elementos de mercado, e a glasnost, que promovia maior transparência e liberdade de expressão. Essas reformas buscavam revitalizar um sistema em declínio, mas enfrentaram resistência interna e resultaram em uma crise econômica crescente, além de fomentar movimentos separatistas e nacionalistas. No cenário internacional, Gorbachev é lembrado por seu papel crucial no fim da Guerra Fria e na redução das tensões nucleares. Após a dissolução da União Soviética em 1991, ele se envolveu em atividades políticas e internacionais. Olá! No vídeo de hoje falaremos sobre Mikhail Gorbachev, o último líder soviético. Então se inscrevam no canal, pegue sua pipoca e vamos lá! Nascido em 2 de março de 1931, na pequena aldeia de Privonoi, no sul da Rússia, teve uma infância e juventude que moldariam profundamente seu futuro papel como líder soviético e arquétipo das reformas que transformaram a União Soviética. Filho de um agricultor e uma trabalhadora, Gorbachev cresceu em um ambiente rural que enfrentava dificuldades típicas da era pós-Stalin, marcada por desafios econômicos e sociais. Durante a Segunda Guerra Mundial, a área ao redor de Privonoi foi fortemente impactada, e a vida cotidiana de Gorbachev foi marcada pela escassez e pelos sacrifícios exigidos pelo conflito. Essas experiências precoces influenciaram sua visão de mundo e sua compreensão das necessidades de mudança e modernização. Após a guerra, Gorbachev frequentou a escola local, destacando-se acadêmica e socialmente. Sua capacidade de aprender e sua dedicação foram evidentes desde cedo, e ele recebeu uma educação que lhe proporcionou uma sólida formação em ciências e letras. Incentivado por seu pai, que valorizava a educação como um meio de ascensão social, Gorbachev ingressou na Universidade Estatal de Moscovo em 1950, onde estudou direito. A universidade foi um período decisivo para ele, pois Gorbachev teve a oportunidade de se envolver com a política e a ideologia soviéticas, participando ativamente do movimento juvenil comunista, o Komsomol, que desempenhou um papel importante em sua formação política. Durante sua juventude, Gorbachev se destacou não apenas pela sua dedicação acadêmica, mas também pelo seu envolvimento com a política do Partido Comunista. Sua atuação no Komsomol o preparou para uma carreira política, permitindo-lhe construir uma rede de contatos e obter experiência em administração e liderança. Em 1955, ele se formou em Direito com honras e rapidamente começou sua ascensão dentro do Partido Comunista da União Soviética. A combinação de suas origens humildes, suas experiências durante a guerra e sua educação acadêmica formaram uma base sólida para suas futuras reformas políticas. Esses anos formativos foram fundamentais para moldar suas visões sobre a necessidade de modernização e reforma dentro da estrutura rígida do regime soviético. A carreira de Mikhail Gorbachev é um exemplo marcante de transformação e inovação política, refletindo suas ambições de reformar e revitalizar a União Soviética em um momento de crise e estagnação. Iniciando sua trajetória política no Partido Comunista da União Soviética, PCUS, na década de 1950, Gorbachev se destacou por seu trabalho em diversas posições, evidenciando uma capacidade excepcional para liderar e inovar. Em 1962, foi nomeado primeiro secretário do Comitê do Partido em Stavropol, onde demonstrou suas habilidades administrativas e sua abordagem reformista. Sua eficácia e suas ideias progressistas chamaram a atenção dos líderes do partido, resultando em sua ascensão a cargos de maior importância. Em 1978, Gorbachev foi promovido ao Politburo, o órgão executivo mais poderoso do PCUS, uma indicação clara de seu crescente papel na liderança soviética. Como membro do Politburo, Gorbachev começou a moldar sua visão para a União Soviética, promovendo a ideia de que o país precisava de reformas profundas para superar os problemas econômicos e sociais que o afligiam. Sua ascensão culminou em 1985, quando ele foi nomeado secretário-geral do Partido Comunista, tornando-se o líder supremo da União Soviética. A crise durante o governo de Mikhail Gorbachev foi um período de intensas dificuldades e transformações que refletiu o colapso progressivo da União Soviética e as falhas das reformas empreendidas pelo líder soviético.
Embora Gorbachev tenha iniciado seu mandato com o objetivo de revitalizar o país através das políticas de perestroika, reestruturação e glasnost, abertura, essas reformas enfrentaram uma série de desafios e contradições que exacerbaram a crise existente. A perestroika buscava reestruturar a economia centralmente planejada da União Soviética, introduzindo elementos de mercado e descentralizando o controle econômico. No entanto, a implementação dessas reformas foi prejudicada pela resistência dos conservadores dentro do Partido Comunista, pela falta de uma infraestrutura adequada para gerenciar uma economia de mercado e pela complexidade de transformar um sistema profundamente enraizado. A glasnost, que visava promover maior transparência e liberdade de expressão, revelou uma série de problemas graves, incluindo corrupção endêmica, ineficiências administrativas e insatisfação popular com a gestão do governo. Ao abrir espaço para o debate público e para a crítica ao regime, a glasnost desencadeou um fluxo de demandas por reformas mais profundas e por maior autonomia das repúblicas soviéticas, o que aumentou a pressão sobre o governo central e exacerbou as tensões entre as diversas regiões do país. Esse ambiente de abertura também facilitou o surgimento de movimentos nacionalistas e separatistas que começaram a questionar a viabilidade da União Soviética como uma entidade única. A crise econômica, agravada pela tentativa mal planejada de implementar a perestroika, levou a uma escassez crescente de bens essenciais, inflação alta e uma deterioração geral das condições de vida. A incapacidade do governo de Gorbachev de estabilizar a economia e resolver problemas estruturais fundamentais contribuiu para um ambiente de instabilidade e descontentamento. No campo internacional, as reformas de Gorbachev, embora bem recebidas por muitos, também colocaram pressão adicional sobre a União Soviética, que lutava para manter sua influência global enquanto enfrentava desafios econômicos e políticos internos. À medida que a crise se aprofundava, o governo de Gorbachev enfrentou uma série de desafios políticos, incluindo uma crescente oposição de facções conservadoras e uma pressão crescente por reformas mais radicais. O colapso da União Soviética foi uma culminação dessas tensões e falhas, com o país se fragmentando em várias repúblicas independentes em 1991. Após a dissolução da União Soviética em 1991, Mikhail Gorbachev enfrentou uma nova fase de sua vida marcada por desafios pessoais e políticos, refletindo as profundas mudanças que ocorreram na Rússia e no mundo. Com o colapso do regime soviético, Gorbachev se viu como um dos líderes mais notáveis de um sistema que já não existia, e seu papel tornou-se mais complexo em um cenário político transformado. Ele foi um dos cofundadores do Partido Social Democrata da Rússia, uma tentativa de manter uma influência política e promover uma agenda reformista na nova era pós-soviética, mas enfrentou dificuldades em estabelecer uma base sólida de apoio em um ambiente político em rápida transformação. Durante os anos seguintes, Gorbachev dedicou-se a várias iniciativas e causas internacionais, frequentemente atuando como um orador e consultor sobre questões de governança global e mudanças políticas. A morte de Mikhail Gorbachev em 30 de agosto de 2022 gerou uma ampla gama de reações e reflexões em todo o mundo, refletindo o impacto duradouro e controverso de sua liderança sobre a história moderna. A reação global foi marcada por uma mistura de reconhecimento por suas contribuições significativas e críticas sobre os resultados de suas reformas. Líderes mundiais e personalidades políticas elogiaram Gorbachev por seu papel fundamental no fim da Guerra Fria e na dissolução pacífica da União Soviética, destacando sua coragem e visão ao implementar as políticas de perestroika e glasnost. Muitos reconheceram seu esforço para modernizar um sistema soviético estagnado e para promover uma nova era de transparência e diálogo internacional. Gorbachev foi elogiado por sua disposição em enfrentar um regime autoritário e por seu papel na criação de um ambiente global mais cooperativo e menos beligerante. No entanto, a resposta dentro da Rússia foi mais ambígua e, por vezes, crítica. Embora alguns russos e ex-membros do Partido Comunista tenham expressado luto e respeito, outros criticaram Gorbachev por seu papel no colapso da União Soviética, que muitos veem como o início de um período de turbulência e declínio econômico na Rússia pós-soviética. O governo de Vladimir Putin e vários comentaristas russos foram rápidos em destacar o caos e a instabilidade que se seguiram à dissolução da União Soviética, responsabilizando Gorbachev por essas consequências. Essa perspectiva crítica é refletida em uma parte significativa da população russa, que vê o legado de Gorbachev através da lente de um período tumultuado e de mudanças dolorosas que ocorreram após o fim do regime soviético.
Internacionalmente, a morte de Gorbachev foi marcada por uma série de tributos e análises sobre seu legado. Eventos de homenagem e declarações de líderes globais refletiram uma apreciação pela sua contribuição para a paz mundial e para o fim de uma era de antagonismo nuclear. Em contraste, debates sobre o impacto real de suas reformas e as consequências a longo prazo para a Rússia e para o mundo continuam a ser temas de discussão. O falecimento de Gorbachev trouxe à tona um momento de reflexão sobre a complexidade de seu legado, a influência de suas reformas e o papel significativo que desempenhou na reconfiguração do cenário global do final do século XX. Gostou do vídeo? Se inscreva e ative o sininho para não perder as próximas postagens aqui do canal. Sejam bem-vindos e até a próxima!